Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homem. Eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vemos neste Evangelho praticamente o início da vida pública de Jesus. E o Senhor teve a missão de exatamente anunciar e implantar o reino de Deus. E a base da pregação de Jesus era sempre essa, o chamado à conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Esta era a base e sempre foi da pregação de Jesus, o chamado à conversão, o chamado à mudança de vida. Porque Jesus, mais do que ninguém, entende que para que exista salvação, para que a pessoa seja salva, necessariamente ela precisa passar pelo processo de conversão, se converter. É por isso que a base de tudo que Jesus anunciou, pregou, era sempre essa: se converta, mude de vida. E nesse cenário todo nós podemos compreender uma coisa: Jesus assim o fez, Jesus assim o realizou, Ele cumpriu a sua missão. Jesus é o evangelizador, usar essa expressão, do Pai. Ele é o evangelizador por excelência, enviado do Pai, para anunciar e implantar o reino dos céus. Porém, temos que compreender uma coisa: Jesus convidou também pessoas para que pudessem dar continuidade à sua missão. Primeira compreensão é essa: o Pai envia Jesus, e Jesus envia os discípulos, envia os apóstolos. E nós precisamos compreender bem essa realidade para entendermos que o reino de Deus continua sendo anunciado, o reino de Deus continua sendo implantado por meio daqueles que o Senhor chama. E por aqueles que o Senhor já o chamou e vai chamar ainda outros. Mas é tão bom poder perceber isso, que em momento nenhum o Senhor nos abandona, pelo contrário, Ele está sempre preocupado conosco. Quando o Senhor chama os apóstolos para estar com Ele, e depois dar continuidade à sua missão, significa o Senhor preocupado conosco, preocupado com a nossa salvação. E o Senhor, cada batizado necessariamente é missionário, no sentido de ser esse que anuncia a palavra do Senhor, esse que dá continuidade à missão do Senhor. Porém, o Senhor chama alguns para estar mais próximo a Ele, como os sacerdotes, os religiosos, os membros das novas comunidades e assim por diante. Na providência divina e no querer de Deus, Ele chama alguns para estar mais próximo, para que assim dê continuidade à sua missão. Olha só que significativo. O Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa só. O Senhor quer que de fato todos nós possamos mudar de vida, nos convertermos, para então sermos salvos. Agora,
existe um pormenor que nós não podemos esquecer. Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. Olha só, Jesus chama alguns para estar mais próximo a Ele. E aqueles dos quais Jesus chama, uma coisa que o Senhor exige é o desprendimento. Aqueles que querem seguir ao Senhor de mais de perto, mais próximo, é preciso ser desprendido. O deixar as redes aqui e seguir, o que eram as redes para esses pescadores? Seu instrumento de trabalho, sua segurança. Um pescador sem rede, um pescador sem anzol, pesca o quê? Então a rede aqui significa segurança. Eles foram capazes de, Simão e André, de deixar sua segurança para seguir Jesus. Esta é a condição que Jesus assim coloca para aqueles que querem segui-lo, ser desprendido. Tanto em outro momento ele vai dizer: olha, não tem muita roupa não, 2 túnicas, está bom demais. Só um cajado para a viagem. Olha só, o desprendimento, porque aqueles que Jesus chama para estar próximo dele, tem que ter em vista uma única coisa: as coisas do céu, as coisas de Deus. De modo muito particular, o sacerdote, por exemplo, precisa ser um homem totalmente desprendido daquilo que é material. O sacerdote, de modo especial, precisa ser um homem preocupado com as coisas de Deus e não com as coisas terrenas. Isso eu estou falando por vocação. Nós, sacerdotes, por vocação, precisamos ser homens desprendidos, que não colocam a confiança em coisas humanas, em coisas terrenas, em bens. Não, coloca a confiança no Senhor. É tão verdade o que eu vos falo, que se um de nós padres possuímos bens terrenos, vocês ficam escandalizados conosco. É verdade, vocês ficam escandalizados quando nós padres temos um carro que você não tem. Um carro que custa lá 150 mil reais. E você tem ali um Ford Car, um Voyage lá 100. E se escandaliza a vocês. Mas por quê? Por causa que a nossa vocação em si, ela comporta o desprendimento, o deixar. Todos aqueles que Jesus chamou para segui-lo, a condição foi essa: deixar. Deixar. Porque quanto mais desprendido um sacerdote é das coisas terrenas, mais ele aponta as coisas divinas. O contrário também é verdadeiro. Quando nós não somos desprendidos, dificilmente nós mostramos para você que Deus confiou para evangelizar. Dificilmente nós conseguimos mostrar as coisas do céu. Dificilmente. Porque nós traímos a nossa vocação. E eu falo nós, eu sou padre, então posso falar. Nós padres traímos a nossa vocação quando colocamos a nossa segurança em coisas, em bens. E o Senhor não nos convidou para estar próximo dele, sermos anunciadores do reino, continuadores da sua missão, para possuirmos bens. Não, o Senhor nos colocou para possuirmos um único bem, o reino dos céus. O único bem, o céu. Portanto, até convido você no dia de hoje a rezar pelos padres, pelos religiosos, pelos membros das novas comunidades, os institutos e assim tantos outros que o Senhor chamou para estar mais perto, para que vivam a sua vocação a partir do que ela é. Vivam a sua vocação cumprindo de fato a sua missão de apontar, de anunciar o reino dos céus. Eu repito, o Senhor, Deus envia Jesus, o evangelizador, o grande evangelizador. E Jesus envia os seus discípulos para que o reino de Deus verdadeiramente seja implantado, o reino de Deus seja anunciado.
porém com esta condição: é preciso deixar a rede. Se não deixar a rede, não dá para seguir Jesus. Se não deixar a segurança, não dá para seguir Jesus. É preciso deixar. A palavra que acompanha aqueles que seguem Jesus é a palavrinha chamada deixar. E quem não é capaz de deixar, não pode seguir Jesus. Tanto é que ele mesmo vai dizer: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Quem quiser, não diz olha só, me siga, senão eu vou descer um raio sobre a sua cabeça. Padre Helenildo, seja padre, senão vou descer um raio do céu partindo no meio. Não, em momento nenhum ele faz isso. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Ou seja, a renúncia inclusive da vida. A renúncia da vida. Muito mais renúncia dos bens materiais. Porque quem segue Jesus deve estar com os olhos voltados para as coisas do céu, para as coisas do alto, e não para as coisas da terra, não para as coisas aqui de baixo. O coração de quem segue Jesus tem que estar para cima. Daqui a pouco nós iremos rezar. Eu irei falar para vocês corações ao alto. Todos vocês irão responder: o nosso coração está em Deus. É isso. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. O nosso coração precisa estar em Deus constantemente. Todos os dias, todas as horas, todos os segundos. Para seguir Jesus, é preciso estar com o coração voltado para Ele. Que a Virgem Maria nos ajude, que ela nos auxilie, que ela interceda por nós, para que a cada dia possamos escolher pelo Senhor. E que os nossos olhos estejam fixos nos bens eternos e jamais nos bens terrenos. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.